Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Jesus oferece um verdadeiro descanso para a alma. Ele nos conhece profundamente, sabe que não se trata apenas de um cansaço físico, mas de uma exaustão interior muitas vezes. Pensamentos pesados, pressões do dia a dia, cobranças, ansiedade. Ele vê tudo isso. Jesus é Deus, mas viveu como homem e conhece de perto as dores dessa vida. E hoje, com compaixão e amor, Ele te faz um convite. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse convite de Jesus está no final deste capítulo 11. Fica aqui para passarmos por todo o capítulo juntos. Estude a palavra de Deus, ainda que seja um capítulo por vez, como faremos aqui. E lembre-se do que Paulo nos fala em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Eleve sua fé. Ouça a palavra de Cristo. Dividiremos o capítulo 11 em 5 partes. Vamos lá. Mateus 11. Primeira parte. A dúvida de João Batista. Verso 1 ao 6. Quando acabou de instruir os seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês ouvem e veem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Bem-aventurado aquele que não tropeça por minha causa. Para a parte dos judeus, Jesus não se parecia exatamente com o Messias que eles esperavam, e aparentemente essa dúvida também alcançou o coração daquele que o batizou. Alguns estudiosos acreditam que João esteve preso na fortaleza de Herodes por cerca de 1 ano. Vamos relembrar o que lemos lá no capítulo 3 de Mateus, verso 11. O que João diz sobre Jesus. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem eu não sou digno de levar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O mesmo João que falou, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, agora envia os seus discípulos a perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Alguns dos pais da igreja entendem que João enviou essa pergunta mais por causa da incredulidade dos seus discípulos que por dúvida própria. No entanto, estudiosos como D.A. Carson, por exemplo, argumentam que não há base exegética sólida para essa interpretação. Portanto, é possível e até provável que João estivesse de fato buscando uma confirmação. Afinal, além de estar preso, ele não estava vendo sinais claros do juízo messiânico contra aquela opressão que Israel sofria. Perceba, por exemplo, a resposta de Jesus. Ela está diretamente ligada à profecia messiânica de Isaías 61:1, quando ele diz: O evangelho está sendo pregado aos pobres. Ouça: O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros. Contudo, a continuação desse texto de Isaías, logo no verso 2, diz assim: Para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Aparentemente foi sobre esse dia da vingança que havia confusão, não só entre o povo, mas até mesmo no coração de João. O que não se compreendia é que esse juízo messiânico não aconteceria naquele momento, mas sim na volta gloriosa de Jesus, no chamado Dia do Senhor. Com muita sabedoria, Jesus responde a João não com explicações teóricas, mas com evidências claras de que ele é o Messias prometido, por meio de suas obras. E então ele conclui com uma frase profunda: Bem-aventurado aquele que não tropeça por minha causa. A palavra grega usada aqui é escandalizó, que pode significar tropeçar, escandalizar-se ou ofender-se. Isso é um chamado à fé madura. Devemos crer em Jesus não apenas pelo que ele faz, mas por quem ele é, conforme revelado na palavra. Pela fé reconhecemos Jesus como o Filho de Deus, o ungido, o Cristo, o Messias. E é por isso que felizes e abençoados são aqueles que não encontram em Jesus motivo de tropeço, escândalo ou ofensa, mas sim o fundamento de sua fé. Segunda parte, versos 7 ao 15. Enquanto os discípulos de João se retiravam, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Se não o que foram ver,
Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Vejam, enviarei o meu mensageiro à sua frente. Ele preparará o seu caminho diante de você. Em verdade lhes digo que, entre os que nasceram de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus foi submetido à violência, e pessoas violentas o invadem, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aqui, Jesus começa a elogiar fortemente João Batista e, de certa forma, mostra que a dúvida de João não estava relacionada a uma instabilidade ou falta de fé. Na verdade, tratava-se de uma incompreensão sobre a natureza do Messias, algo compreensível já que os principais eventos ainda não haviam se cumprido: a cruz, a paixão, a ressurreição do nosso Senhor. Por isso, Jesus já havia declarado: sim, eu sou o Messias. E agora ele reforça essa afirmação elogiando o profeta João Batista. Quando Jesus diz: este é aquele a respeito de quem está escrito, ele está fazendo referência direta à profecia de Malaquias 3:1, que diz assim: Vejam, eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá ao seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Ao citar essa passagem de Malaquias, Jesus já começa a mostrar por que João Batista é maior do que todos os profetas anteriores. João não foi apenas um profeta, ele anunciou a vinda do Messias. Ele preparou pessoalmente o caminho para o próprio Deus, para Jesus Cristo. Lembre-se, João viveu o início da inauguração do reino do Messias. Por isso Jesus o declara o maior entre os nascidos de mulher. Contudo, à medida que a obra redentora de Cristo se cumprisse, com a cruz, a morte e a ressurreição, dentro de uma revelação progressiva, algo surgiria. Todos os que crescem em Jesus como Senhor e Salvador passariam a ter um papel essencial no reino. O ponto central não está em quem é maior ou menor, mas em quem reconhece Jesus como o Cristo ressurreto, o Salvador da humanidade. João preparou o caminho para os pequenos do reino, para aqueles que, com o Evangelho completo em mãos, testemunhariam Jesus com maior clareza do que o próprio João pôde fazer naquele momento. Ou seja, tudo aponta para uma única figura central: Jesus, o próprio Deus encarnado. Ele é o centro de tudo. Jesus conclui esse trecho destacando a oposição enfrentada pelo reino de Deus, e o próprio aprisionamento de João já era parte dessa resistência. Por fim, ao dizer que João é o Elias que havia de vir, Jesus fala em um sentido espiritual e profético, não literal. João não era o Elias em carne, mas veio no espírito e no poder de Elias, como vemos em Lucas 1,17. Que um dia também possamos ser elogiados pelo próprio Senhor, assim como foi João Batista, alguém firme, comprometido e dedicado a anunciar o Cordeiro de Deus, sem buscar aplausos ou se preocupar com julgamentos. João cumpriu fielmente o seu papel. Hoje, nós somos chamados a dar continuidade a essa missão, ecoar o anúncio feito por João Batista e o evangelho pregado pelos apóstolos. Nós somos a igreja do século XXI, com a mensagem nas mãos e os meios para levá-la a todos que ainda não ouviram. Por isso, peçamos ao Espírito Santo a ousadia necessária para pregar a palavra de Deus, onde quer que estejamos, cumprindo o chamado daquele que é cabeça do corpo que chamamos igreja, o nosso Senhor Jesus Cristo. Terceira parte, a geração insatisfeita, verso 16 ao 19. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, aí está um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Jesus aqui destaca a insatisfação da sua geração e a rejeição que ele mesmo enfrentava como Messias. Ele usa a imagem de crianças brincando nas praças. De um lado, um grupo toca flautas, talvez imitando uma festa de casamento, mas a outra parte não dança. Então as crianças mudam a brincadeira para algo mais triste, cantando lamentos, mas a outra parte também não se entristece.
Ou seja, essa geração parecia sempre insatisfeita, rejeitando tanto a alegria quanto o lamento. Em seguida, Jesus explica essa comparação. João Batista veio a essa geração vivendo uma vida austera, jejuando e se abstendo de bebida, e mesmo assim foi acusado de estar possuído por demônios. Depois veio Jesus, que comia e bebia, e a geração fez a mesma acusação contra ele. A analogia de Jesus mostra uma geração como crianças entediadas, que não querem participar das brincadeiras, entre aspas, neste caso, da obra de Deus, mas apenas criticar. Por isso, não houve esforço real para compreender a verdadeira mensagem de João e de Jesus, pois a crítica constante dominava as atitudes. Essa geração rejeitava o modo de vida de ambos e, por isso, não conseguia entender nem participar da obra que o Senhor realizava. Será que ainda vivemos em uma geração insatisfeita? Como crianças entediadas que rejeitam o verdadeiro saber e a autêntica palavra de Jesus Cristo? Quando a palavra de Deus é apresentada com fidelidade, diretamente da Bíblia, muitos dizem: "Ah não, é complicado demais." E quando uma pregação sólida, firmada no verdadeiro evangelho anunciada, ouvimos algo como: "Ah não, é longo, é difícil, não quero ouvir." Mas como está escrito em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Portanto, esteja disposto a ouvir a palavra de Deus com o coração aberto, sem tédio ou desânimo. Mas não ouça apenas de forma passiva. Avalie sempre se há sabedoria no que está sendo pregado. E como fazer isso? Estudando profundamente a Bíblia, pedindo a Deus entendimento e discernimento. Assim, você estará seguro de que está observando o que é verdadeiro e está em plena conformidade com a palavra de Deus. Quarta parte. Ai das cidades. Verso 20 ao 24. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não tinham se arrependido. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem ocorrido em Tiro e em Sidom, há muito eles teriam se arrependido com panos de saco e cinza. Mas eu lhes digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem ocorrido em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, haverá mais tolerância para a terra de Sodoma do que para você. Os milagres de Jesus confirmavam sua identidade como o Messias, e a maioria deles foi realizada justamente nessas cidades mencionadas por ele. Betsaida, por exemplo, era provavelmente a cidade de André, Pedro e Filipe, localizada no lado oeste do Mar da Galileia. Cafarnaum, por sua vez, era considerada a cidade de Jesus, onde ele habitou e realizou muitos sinais. Já Tiro e Sidom eram cidades fenícias, que nos tempos do Antigo Testamento foram denunciadas pelos profetas por sua idolatria, especialmente a adoração a Baal. O contraste que Jesus faz é impactante. No dia do julgamento, cidades como Betsaida, Corazim e Cafarnaum, que viram milagres, ouviram a mensagem e receberam a luz clara sobre o reino, sofrerão um juízo mais severo do que as cidades pagãs, como Tiro e Sidom. Isso nos ensina que quanto maior a revelação recebida, maior também a responsabilidade diante de Deus. Não é raro ver membros de igrejas atacando uns aos outros, seja pela internet, seja por outros meios. Mas há uma diferença importante. Espera-se que quem faz parte de uma igreja, especialmente igrejas sérias e bíblicas, esteja recebendo a palavra e a instrução de Jesus. Ou seja, essas pessoas têm mais conhecimento da palavra do que aqueles que não frequentam uma comunidade cristã. À luz do texto que acabamos de estudar, fica claro um princípio bíblico importante. A quem muito é dado, muito será cobrado. Portanto, frequentar uma igreja não pode ser visto como um fim em si mesmo. É necessário uma autoavaliação constante. Será que, mesmo com todo o conhecimento bíblico que recebemos, nossas atitudes no dia a dia estão de fato refletindo uma vida cristã verdadeira? Mais do que ouvir a palavra, somos chamados a viver aquilo que aprendemos, com temor, humildade e obediência a Deus. Quinta e última parte, venham a mim os cansados e sobrecarregados. Verso 25 ao 30. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e a revelaste aos simples. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai,
e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O verso 25 evidencia a soberania de Deus, que pode esconder ou revelar qualquer coisa a quem Ele quiser. Dentro do contexto, os sábios e instruídos parecem representar justamente aquelas cidades que rejeitaram Jesus. Pessoas de coração duro, que mesmo diante de sinais e do poder do Senhor, não creram. Já os simples são aqueles que se colocam em dependência do Senhor, que amam seus ensinamentos e creem em Jesus com humildade. Na sequência, Jesus usa uma metáfora poderosa com o jugo, ou como é chamado em algumas regiões do Brasil, canga, que é um objeto de madeira colocado sobre os bois, usado para puxar carroças ou arados, por exemplo. Essa imagem representa a disciplina do discipulado. Um jugo sim, mas um jugo suave e leve, oferecido por Cristo, não um fardo opressor, como o dos fariseus, por exemplo, mas um chamado para aprender com Cristo, por meio da revelação progressiva que Jesus vem fazendo de si mesmo. Como dissemos no início, se você está cansado, Jesus te oferece hoje o verdadeiro descanso para a sua alma. Não importa o peso que você esteja carregando, Ele te chama com amor e compaixão. E hoje, Ele mesmo te diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Receba esse convite. Confie em Jesus. Nele há descanso real, paz verdadeira e alívio para a alma. Amém.